é de que, pela campanha que está fazendo no Campeonato Brasileiro, o Bahia seria uma equipe a criar mais dificuldades, a se aproximar do nível de competição do Flamengo. E, pelo menos no meu ponto de vista, e aí eu estou individualizando, o Bahia jamais conseguiu se aproximar. O Bahia está no viés de baixo há um tempo já, né? O Bahia não é de agora que o Bahia não está mostrando, não está jogando aquele futebol. Eu fiz um jogo do Bahia e São Paulo, no Morumbi, que eu falei assim, esse time é time para brigar pelo título, porque aí vai do treinador e vai naquilo que a gente está falando, mentalidade. O jogador de futebol, ele não adianta só jogar bem, ele tem que ter mentalidade vencedora. Cada vez acreditar, mais. Buscar, falar assim, não, nós temos condições de ir lá enfrentar o Flamengo para classificar. E quantas Copas não foram ganhas assim? Exato. E o Bahia jogou no Maracanã, parecia que estava jogando um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo normal. O jogo e não esses jogos não são assim. O jogo está pedindo cada vez mais ambição, concentração e crença de que você é capaz. Mas não é como quando o Eric começou no jornalismo, eu já estava lá, e aí o time tal tinha garra e determinação. Não é isso de garra e determinação. Né? Primeiro tem que ter trabalho. Trabalho, treino, trabalho coletivo. Agora, independentemente do trabalho, o jogador tem que ter uma crença. E nesses dois confrontos, o Bahia não me mostrou que esses jogadores tinham essa crença. Mas que deve deixar, só para concluir, Jéssica, a gente passar a palavra, o que deve deixar o Rogério arrasado. Porque o Rogério, ao longo de toda a sua carreira... É isso, não, arrasado a cabeça dos jogadores. Certamente ele deve estar perguntando aonde eu estou errado. Exatamente, continua ouvindo. É por isso que ele deve ficar arrasado. Ele não está terceirizando a responsabilidade. Certamente ele não deve ter dormido essa noite perguntando assim, aonde eu estou falhando que eu não estou conseguindo fazer com que os jogadores que eu treine tenham a mentalidade que eu tive quando eu era jogador. Eu acho que a Copa, ela pede um jogo diferente. Uma sabedoria diferente do jogador em campo. De como conduzir o ritmo do jogo. Os dois jogos, você tem 2 jogos para conduzir exato, isso. Que momento acelerar o jogo, que momento segurar mais a bola, que momento você... Aproveitar os melhores momentos, porque os jogos são feitos de alguns momentos dentro da partida. O primeiro lance do jogo foi do Bahia. Mas então, é isso que eu falo com você. Mas aí não define, né? Ali não é questão. Ali, o jogador, assim... Eu vou te falar por mim, porque Mas numa Copa poderia mudar todo o jogo. Então, eu passei muito nisso. De um jogo do tamanho que era esse, principalmente o atacante, né, e eu conversei e falava com vários atacantes do meu lado, a gente entra num jogo, tipo assim, a gente vai ter 1, 2 oportunidades. 1, 2. E você não pode entrar mole nessa oportunidade. Você tem que definir, porque você não vai ter outra. E desculpa, se não foi o que eu vi nos jogadores do Bahia. Repito, os jogadores do Bahia jogaram um jogo como se estivesse jogando um Campeonato Brasileiro. E assim, se você faz isso... Esse é o lance, né? Esse é o lance. Tudo bem, ele tá um pouco desequilibrado, ele joga a bola um pouquinho lá, pro lado esquerdo, ela sai demais do goleiro, mas a bola tava... Ele tava inteiro. É uma chance perdida, né? É uma chance totalmente perdida. Que não pode perder. Cai no pé, e centroavante. Ele é centroavante. Então, assim, se caísse no pé de outro jogador que não tivesse... com várias oportunidades, como já apareceu na vida dele e da carreira. Então, Jéssica, para mim, assim, é muito importante isso. Existem jogadores que, nesses momentos, por isso que a gente sempre brinca no futebol, jogadores de futebol falam, esses jogadores eles vão aparecer, é nesse jogo que o cara aparece. E aí, quando você viu o time da equipe do Bahia, eu particularmente, vi um time que quando acaba o jogo, e aí isso me incomoda, como ex-atleta, quando eu acabava um jogo como esse, eu saía de uma competição, eu corria para dentro do vestiário que eu estava desesperado. Eu poderia ter 10 amigos dentro do campo, que eu não queria conversa com ninguém. Aí acaba o jogo, você vê lá todo mundo confraternizando, batendo papo. Parecia que tinha passado um jogo normal. Isso me incomoda como ex-atleta. Sabe o que eu acho do Bahia? Desde o início do ano, e sobretudo quando as competições mais importantes começaram, o Bahia passou a ser muito estudado. E todo mundo sabe que a força do Bahia estava concentrada nos 4 jogadores do meio-campo. E os times passaram a se preparar para enfrentar esse tipo de jogo, da posse de bola, dos deslocamentos dos jogadores do meio-campo do Bahia, das avançadas do Jean Lucas pelo lado esquerdo, do Everaldo fazendo facão da direita para dentro. Então, o Bahia criou um modelo de jogo que foi muito legal para o Bahia até um determinado momento da temporada, como disse o Paulo. Só que ontem, quando eu sentei... para ver o jogo, eu sabia exatamente o que o Bahia ia fazer. Pô, se eu sei, imagina o Tite, o Kleber, o César Sampaio, a comissão técnica do Flamengo, né? E a alternativa do Ceni também já foi estudada, que é a entrada do Ademir. A entrada do Ademir, o Lúcio ali de 9, a gente bota... Então, achei que o Bahia ficou talvez o Rogério esteja com um elenco
curto na mão também para ter grandes variações e ele tenta melhorar o que ele já tem de bom ali. Só que está sendo insuficiente para o Bahia nessa altura da temporada, porque o Bahia passou a ser um time estudado, como o Fortaleza está sendo um time estudado também. E se você não apresentar variação, você vai ficar pelo meio do caminho, porque do outro lado tem times grandes, times fortes também, times que estão se preparando com jogadores talentosos. Ontem ficou muito claro, o Bahia deu a primeira estocada, rapidamente o Flamengo conseguiu se ajeitar em campo e acabou. O Bahia não chutou uma bola no gol do Flamengo. O Bahia não passou da intermediária do Flamengo. Não teve uma finalização no alvo. É muito pouco. Um jogo um time de um jogo decisivo e para um time que é talentoso, como é o do Bahia. Só que, na minha humilde opinião, acho que o Bahia ficou previsível. Os times hoje sabem como marcar o Bahia. Quer fazer um paralelo? O Bahia, e aí tem assim, o pragmatismo de quem? Do Grupo City, que é o dono do Bahia. O grupo, provavelmente, a primeira, planos e objetivos. Plano, ficar entre os mais bem colocados do Campeonato Brasileiro, versão 2024, objetivo, está na fase de grupo da Libertadores de 2025. Quando surgiu essa possibilidade, o título é algo sempre bem-vindo. O título nunca vai incomodar. Conquistado legitimamente, ele sempre vai fazer bem. Ao mesmo tempo, esse grupo olha e está dizendo assim, poxa, a gente está indo, mas a gente vai precisar mexer em algumas coisas do nosso elenco para 2025. Porque em momentos decisivos, as respostas não estão acontecendo. Vamos lá. O Bahia está no andar de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia permite... O Bahia está em sétimo ou oitavo? Está em sétimo, se eu não me engano. Vamos pegar aqui. Permite ao seu torcedor imaginar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Perfeito? Certo. O Juventude está na parte de baixo. Sétimo. Está na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Está à frente do Corinthians, mas nos 2 jogos, embora tenha sofrido gols nos acréscimos e da mesma forma bolas cruzadas sobre a área, o Juventude apresentou um espírito de competição muito maior do que o do Bahia. E não há comparação do ponto de vista de elenco entre o do Bahia e o do Juventude. A começar pela questão orçamentária. O que o Bahia, o Grupo City, na verdade, investiu para a formação do elenco dessa temporada e o que o Juventude investiu dentro das suas limitações para a temporada. Então, essa é uma questão a ser colocada para o Bahia. Eu repito, o Rogério teve uma carreira como jogador de futebol no mesmo clube, o São Paulo, mas o Rogério sempre operou com ambição em alto. Sempre. Ele não jogou só em grandes times do São Paulo. Ele jogou também em times limitados, em times que ele trabalhava muito, em times que às vezes ele não trabalhava tanto, mas ele sempre teve como objetivo ganhar. E a derrota o incomodava. Quando o Paulo traz essa questão do pós-jogo, assim, eu vou falar da nossa profissão. Então, mas você acha que o time não sente? Então, eu não sei. O Paulo observou, não me chamou a atenção, mas o Paulo tem a mentalidade que eu não tenho de ex-atleta, né? Então... o olhar dele também é de ex-atleta. Assim, sabe, eu não tô ali, eu não tô sentindo o que os caras estão sentindo, mas eu vejo aquilo que se passa dentro do campo. Não tô aqui também dizendo se está certo ou errado. Eu tô dizendo do meu ponto de vista, como é o seu eu sempre encarei do sentimento, como eu encarei esses jogos importantes. Quem é competitivo? Jogos de vida. Esses jogos pra gente, a hora que a gente sobe o túnel ali, a gente fala, esse é o jogo da vida. Então não pode, depois de uma derrota, e a maneira como foi, você tá ali tranquila. Você quer conversar? Óbvio, você vai ter conversa. Aí conversa depois lá do vestiário, que você já esfriou a cabeça, porque naquele momento aí você tá desesperado. E não foi o que eu vi. E não vi isso, que é pior ainda, no jogo. Especificamente, né? Você vendo uma equipe como o Flamengo, você vendo o estádio do Maracanã lindo, a linda festa que a torcida do Flamengo fez para os jogadores merecidos. Mas esse é um fator local que também pega numa Copa. Só abrindo um parênteses. Estádio lotado. Mas o Bahia teve um estádio lotado a favor dele lá. E também não conseguiu mostrar muita coisa. Não conseguiu. Agora, É isso que eu tô te falando. O momento do Bahia, o viés de baixo aí que você pega. Você vai enfrentar um Flamengo no Maracanã, sabendo que essa torcida vai invadir e vai apoiar o Flamengo mesmo. E o Flamengo... E o Bahia começou o jogo perdendo já, né? Exato. Tinha que ir pra cima. O placar começou 1-0 o Flamengo, né? Você tem que usar mais. Eu só queria fazer uma observação em cima dessas imagens, porque muitas vezes a gente critica com